Então, boa noite para quem está aí na nossa sala, na nossa classe de hoje. O nosso crescimento aí dentro da Doterra se faz pela nossa literal crença no produto, né? E paixão porque nós hoje, enquanto casal, estamos realmente evoluindo e isso está nos fazendo muito bem, como uma profissão dentro do marketing de relacionamento, né? Enfim, hoje, agora há poucos minutos eu inalei o nardo, que chegou o meu frasquinho de nardo, que eu quero ressaltar que nós estamos aí no dia 28 de julho. Todas as pessoas que quiserem ainda conhecer, ter esse óleo como brinde, a Doterra está disponibilizando ele através do kit Essencial para o Lar ou do kit Soluções Naturais, que são kits de 200 pontos acima, né? E eles dão como brinde o nardo, que também é conhecido como spikenard. Quando a Doterra faz isso, ela nos aproxima de óleos raros. E eu quero começar com... Eu acho que toda pessoa que vai procurar alguma coisa sobre o nardo para conhecer, logo aparece essa história que o nardo tem dentro do milenar, né? Dentro da Bíblia. Ele é uma das 11 ervas sagradas utilizadas, usadas como incenso já no Velho Testamento. E aqui tem, no versículo João, capítulo 12, versículo 3, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume do spikenard, ou do nardo. Então, ele é considerado um óleo do renascimento. É o óleo, então, que Jesus, que foi derramado sobre Jesus na véspera, ali na Páscoa, 2 dias antes da Páscoa, né, na última Santa Ceia. E interessante na história é verificar que tem um historiador, foi no ano de 77 a 79 antes de Cristo, na História Natural, um livro escrito por Plínio o Velho. Ele é um naturalista romano, foi, né? Um naturalista romano. Ele descreveu 12 espécies de jatamansi, que é o nardo, é a bioquímica desse óleo essencial, jatamansi. Então, nós temos 12 espécies descritas aí. Essa flor amarela é uma das mais incomuns. Geralmente, as flores da planta do nardo, ela vai de um branco, de um lilás suave, tá? Fica permeando essas cores assim. Pode passar. Então, essa planta, ela é nativa das regiões do Himalaia e essas fotos eu retirei de um vídeo, de uma visita que alguns integrantes, fundadores da Doterra fizeram no Nepal. E vocês podem ver aí, então, a coleta, né, do nardo, numa altitude de 3.500 a 5.500 metros. Então, isso aqui é muito importante para pessoas que, às vezes, não entendem o valor de um óleo essencial. O valor histórico, o valor do cultivo, né, realmente coletado no seu local de origem, onde ele traz toda a potência enquanto óleo essencial, e a valorização dos moradores locais. Então, neste local especificamente, nesse vídeo, eles incentivaram as comunidades locais com escolas, né, sempre atendendo a uma necessidade básica mais urgente naquela comunidade. E esse óleo essencial, Spikenard, ele é o óleo para quem busca descobrir o seu propósito de vida. Ele é um óleo, além de ser considerado o óleo do perdão,
é o óleo do amor próprio. Então, quando nós pensamos num óleo aterrador, onde a gente quer deixar para trás, de fato, várias vivências pessoais, é interessante fazer uso do nardo. Este óleo, essa planta, ela tem o rizoma e a raiz, tá? Então, o óleo essencial, ele vem desse rizoma e parte dessas raízes. E é interessante que quando chega a época do inverno, no outono as folhas, elas começam, obviamente, a cair e secam, né? Então, não existe mais nada sobre a terra, permanecendo o rizoma e a raiz soterrados pela neve. E depois, na primavera, a partir do rizoma, o nardo ressurge. Então, ele já é um cultivo delicado, é uma planta que realmente merece todo respeito, até pela própria dificuldade de ser identificado, né? Ele tem um aroma, eu adorei. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de amadeirado. E o aroma desse nardo é de uma terra fresca, quase de um aroma de humus, trufado. São descrições que as pessoas colocam, né? Musgoso. Ele realmente cheira, quase para mim, soou como terra molhada, né? Mas algumas pessoas chegam a descrever ele como quando tem muito feno dentro de uma estrebaria, como se fosse aquele aroma, né? Então, cada pessoa vai ter a sua vivência em relação ao nardo, mas ele vem principalmente dessa terra fresca e trufada. As ações terapêuticas do nardo, elas são muitas, gente, tá? Eu não vou tomar muito tempo, porque o mais importante hoje também é o conteúdo dos óleos essenciais e a qualidade, o seu controle, que a Nina vai trazer para a gente. Mas o nardo, como todos os óleos essenciais, ele é um antioxidante, ele tem ação anti-inflamatória, antiespasmódica, é um antibacteriano, antifúngico, também é um sedativo, é um tônico, e também ele foi muito usado em perfumaria desde todo sempre, então ele tem essa função de desodorante, tá? Aqui, continuando ali na coleta, como eles fazem, aqui vocês podem visualizar a raiz, porque ela é seca, depois que eles enchem esses cestos, né? O rizoma e a raiz são secos e são destilados depois a vapor, para dali extrair o óleo essencial de nardo. Eu coloquei aqui o que eu achei muito interessante como pontos de efeitos principais do nardo. Ele é excelente para a parte circulatória. Ele age muito sobre a função cardíaca. Ele regula o ritmo do coração. Então, para pessoas que sofrem de arritmia, pessoas que são hipertensas, este óleo ele faz um grande equilíbrio restaurador. Por quê? Ele tem uma ação sobre de efeito simpático e parasimpático, tá? Então, com isso, ele faz um movimento mais harmonioso da parte sistólica e diastólica da musculatura cardíaca. Sabe quando a gente verifica a pressão? A gente sempre escuta, tá? 12 por 8, então a sistólico e diastólico, tá? Que regula o ritmo do coração. E para a gente entender um pouquinho, eu quero abordar aqui que algumas pessoas acham que o mais importante é ingerir um óleo essencial. Graças à doTERRA, a grande parte dos óleos essenciais que ela nos traz, eles são com um controle de qualidade que nos permitem a ingesta, sim, a grande maioria dos óleos essenciais. Mas, no entanto, quando a gente inala, quando a gente coloca uma gota na nossa mão, faz a fricção e no movimento em concha inspira, pelo sistema límbico, vai lá para a captação neurológica. E essa captação vai ter o seu efeito em cima do sistema nervoso central, de forma do sistema simpático e do parasimpático. Para vocês entenderem de uma forma bem simples.
Quando a gente precisa de um apoio de um óleo essencial com efeito simpático, olha só a palavrinha sim. Sim quer dizer, por exemplo, você precisa reagir a uma situação de estresse, aí é acionado o sistema simpático. E o parasimpático é aquele que a própria palavrinha já nos traz para. Ele desacelera, ele freia, ele puxa para o equilíbrio da desaceleração. Isso é uma forma bem simples de vocês entenderem o quão importante é a gente inalar um óleo essencial, certo? Porque do sistema límbico, ele vai ser levado para a nossa circulação sanguínea, e por isso tem sim esse efeito sobre a musculatura cardíaca. E com isso, ele vai regular o sistema hormonal e também vai influenciar todas as camadas da pele, porque na pele nós temos as camadas aí irrigadas pelos vasos sanguíneos. Então, aqui na pele, eu trouxe essa imagem que a maioria de vocês já deve ter visto em algum momento da vida. A nossa pele, as principais camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a mais profunda, todas elas têm terminações nervosas, elas têm ali veias e artérias que vão irrigando a pele. Então, a nossa pele é o nosso terceiro rim. Ela tem que estar livre, ela tem que estar respirando, e os óleos essenciais ajudam nessa desintoxicação da pele. E o óleo de nardo, eu acho que ele é muito bom para mim, porque na descrição dele diz que é excelente para peles maduras. Então, eu vou prestar mais atenção no nardo, porque ele dá um equilíbrio harmonioso, ele balanceia a pele, então ele vai fazer aquela nutrição, a regeneração das funções de cada camada da pele. E ele é muito calmante para irritações, alergias, pessoas com psoríase muito resistentes. Então, o nardo tem muita função sobre essas glândulas, esses poros da pele. Automaticamente, se a gente pensar que pelos, cabelos e dentes, assim como a pele, eles também são irrigados, são nutridos por vasos sanguíneos, né? Então, o óleo de nardo, ele vai ter virtudes regenerativas também sobre cabelo, sobre pele, sobre os dentes, tá? Então, ele faz uma grande restauração nesse sentido. Então, pessoas que têm aí, por exemplo, problemas no couro cabeludo, com psoríase, com quedas de cabelo excessivo, podem colocar gotas de nardo num óleo vegetal, fazer ali uma mistura e colocar no couro cabeludo, fazer aquela massagem, deixar agir por 1 hora, ou vai dormir com o cabelo assim de manhã, lava naturalmente, tá? Por ali já vai ter uma absorção através da pele, através do couro cabeludo do nardo. E se nós formos falar um pouquinho do quanto o nardo é útil na parte emocional, é o equilíbrio interno, é o amor próprio, é a gente procurar a nossa própria energia, fazendo um alinhamento de chakras, emocional, espiritual e físico. Então, o nardo, ele é um óleo que expande a consciência, ele é um dos óleos muito utilizados, assim como o olíbano, na prática de yoga, práticas meditativas, né? Porque ele faz essa interação e esse equilíbrio dentro do nosso organismo, tá? Em relação ao psicológico, a gente também pode lembrar que esse equilíbrio traz o quê? Força, coragem para retomar as nossas vidas. Então, quando a gente fala em perdão, muitas vezes a gente pensa que o perdão tem que ser destinado a outras pessoas. Não. Muitas vezes você tem que perdoar a si mesmo. Você tem que perdoar as suas falhas, as suas fraquezas, aquelas escolhas que você não fez de forma adequada. Perdoe-se, perdoe-se. E o nardo pode lhe ajudar nisso, a recomeçar, a ter o seu novo propósito de vida, a sua nova história, certo? Assim como nós queremos envelhecer de forma saudável, às vezes nos preocupando com a pele, com o nosso emocional,
mas cada linha de expressão que a gente vai acumulando, cada modificação no nosso corpo é a nossa história. Então, ela tem que ser preservada com equilíbrio. E eu sempre gosto muito de uma frase: quando nós partirmos desse universo para um outro, nós não vamos levar nada e ninguém, a não ser a minha essência. E a minha essência, ela tem que estar equilibrada, em conexão com o divino, certo? E o amor próprio é essencial para isso. Então, o nardo é o óleo da coragem, é o óleo que ajuda a transcender essas fases difíceis na parte psicológica. E aqui, para finalizar, eu coloquei o que, obviamente, eu vou tentar fazer, porque desde que eu estou com os óleos essenciais da doTERRA, os meus perfumes não são mais usados, perfumes... enfim, perfumes convencionais, né? Eu hoje sou uma pessoa que sou do óleo essencial realmente. E achei muito interessante que ele, por ele ter esse fundo amadeirado, esse fundo quase de almíscar, ele combina com cravo, com olíbano, com lavanda, gerânio, zimbro, laranja selvagem, mirra e o vetiver, que é outro óleo que eu gosto muito. Então, para criar um perfume, eu dei uma lida muito rápida, tá, gente? Só por curiosidade mesmo, porque a intenção não é aqui dar receita de perfume, mas é muito interessante que é simples, porque a gente pode colocar algumas gotas de nardo e um outro óleo essencial aí que você goste do aroma, e você vai misturar num frasco, preferencialmente escurinho, como é o frasco do óleo essencial. Por isso que eu sempre digo, guarde os seus frascos de óleos essenciais vazios. Em algum momento eles vão servir para alguma coisa, e por que não para fazer o seu perfuminho? E a gente pode misturar ali algumas gotas, ou 2 ou 3 ml de álcool a 70%, álcool de cereais ou vodka de boa qualidade. Por quê? Porque quando a gente dispersa a vodka, ela vai rapidamente, ela mantém o aroma, mas o álcool em si, ele se dispersa. Então, o teor alcoólico não vai interferir na pessoa. Então, quem não tiver problema com o uso de álcool, pode fazer isso. Se não, ele pode misturar somente 2 ou 3 óleos essenciais, de sua preferência, junto com o nardo, porque ele vai concentrar e automaticamente vai trazer todos esses benefícios aí também terapêuticos. Então, me despedindo dessa imagem aqui, que é do Himalaia, né? Das comunidades que coletam o rizoma e a raiz, para que a gente tenha nesses frascos da doTERRA o óleo essencial do Spikenard. Eu agradeço o meu momento com vocês hoje. Então, a característica mais importante de um óleo essencial é a pureza dele. Um óleo essencial não puro, ele pode apresentar contaminações por germes, metais pesados, micro-organismos em geral. Além disso, ele provoca no corpo de quem faz o uso pode causar doenças, irritações, efeitos colaterais e alguns efeitos adversos. Para se ter um bom produto final, que no nosso caso é o óleo essencial, temos que ter uma boa matéria-prima. Porque se não tivermos uma boa matéria-prima, é difícil a gente ter um produto final de boa qualidade. Então, a doTERRA, ela preza e tem os melhores métodos de cultivo, de colheita e de destilação, que nem foi falado anteriormente, que cada óleo essencial é retirado do local certo. Então, a doTERRA, ela já preza por isso, por essa qualidade, pois as práticas de produção precárias, elas podem acontecer variações sintéticas e tornando difícil depois de identificar um óleo com precisão. A análise para ver um óleo essencial puro e detalhar os seus componentes é um dos aspectos mais desafiadores para o controle de qualidade.
Daí as pessoas podem perguntar, mas não basta ver, já que a característica mais importante é a pureza, para que serve ver o detalhamento dos componentes? Então, o detalhamento dos componentes químicos do óleo essencial, que vai ser extraído, é o que serve para definir a atividade que cada óleo essencial vai ter. A Associação de Fragrância Internacional, a IFRA, que no Brasil é representada pela ABIFRA, é a que regulamenta os códigos de boa prática dos óleos essenciais. Na área de alimentos, é mais comum ver como o selo orgânico, o selo da ABIC para cafés torrados e moídos, e nos óleos essenciais seria a IFRA, que no Brasil é representada pela ABIFRA. E no Código de Boas Práticas, quando fala ali nos itens de qualidade, eu botei até ali apêndice 6, as únicas coisas que ele diz é sobre a rotulagem, a amostra de tensão e a análise de conformidade. Só que nessas análises de conformidade, a única coisa que ele abrange é a organoléptica e as analíticas. Só que falando de analítico, é muito amplo o analítico. Então, foi por como não havia esse padrão de qualidade aceito, bem dito pela BIFRA, foi aí que a Duterra fez o seu selo de qualidade. Então, a Duterra fez o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. O processo do CPTG, então, vai certificar que não há nenhum enchimento de fraude adicionado no óleo essencial e nenhum ingrediente sintético ou algum contaminante prejudicial que afetaria na eficácia e na segurança dos óleos. Com todas as baterias de teste do produto e de embalagens, garante que um prazo de validade longo e eficaz. Então, o CPTG ele vai garantir a potência, a pureza e a consistência lote a lote. As análises do CPTG, eu vou falar um pouquinho das análises que o CPTG são integradas ao CPTG. Então, eles têm os testes organolépticos, que nem a BIFRA fala dos testes organolépticos, que nada mais é do que os testes do sentido humano, que são visão, olfato, tato e paladar. O microbiano, que é onde é visto o crescimento de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, inclusive no laboratório de alimentos, o que as pessoas fazem de pesquisa é ao contrário. As pessoas botam para crescer um micro-organismo numa placa e utilizam o óleo essencial para ver a eficácia dele. Então, no laboratório, a gente faz o contrário do que é feito, né? Na CPTG. A cromatografia gasosa e a cromatografia de massa, que o óleo essencial ele é vaporizado, e nessa vaporização vai acontecer a separação dos componentes individuais de acordo com o peso molecular e a propriedade química de cada óleo. A espectroscopia de infravermelho, que é onde vai identificar os componentes estruturais. O teste de quiralidade, que vai servir para garantir que nenhum elemento sintético seja presente no óleo essencial, que é até quando se fala do teste das mãos, quando a gente coloca uma mão do lado da outra, é como se tivesse um espelho no meio e elas se tornam espelhadas, né? São moléculas espelhadas, mas quando colocamos uma em cima da outra, a gente nunca vai conseguir deixar elas iguais. Então, eles podem ter, às vezes, a mesma composição química, mas não fazer o mesmo efeito. A análise isotópica, que é para ver se há alguma adulteração do perfil isotópico, e a análise de metais pesados, que os óleos essenciais, depois de extraído, antes de extraídos, eles podem conter metais pesados, mas se não é feita uma boa destilação, na análise final, ele vai ainda ter. Mas o certo, se tiver uma boa destilação, é para não ter óleos essenciais, não ter metais pesados. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do valor e do preço, que muitas vezes, quando a gente vai oferecer um óleo essencial, as pessoas
de primeira falam, ai, mas é muito caro, já encontrei os mais baratos. Então, eu trouxe uma diferença de valor e preço. O preço é o que a gente vai pagar pelo produto. E o valor é a utilidade e o processo desse serviço. Por isso que a diferença do preço dos óleos essenciais que temos por aí é tão diferente. Os óleos da doTERRA, todos passam pelo mesmo processo. Então, o que seria o valor? Todos têm o mesmo valor, pois passam pelo mesmo processo. Então, a diferença de preço está relacionada à disponibilidade do óleo na planta. Uma planta que dá mais óleo essencial, que tem mais disponibilidade, vai ser um preço menor do que uma planta que dá mais óleo essencial. Aí a gente falou de todas as análises do CPTG que são feitos pela doTERRA, e aí eu vou falar um pouco da conservação dos óleos essenciais. Porque toda indústria, quando ela coloca o seu prazo de validade, quando ela faz todos os seus testes, ela garante para o consumidor que tem toda essa qualidade. Só que não adianta de nada quando o consumidor chega em casa e não faz de acordo com o que está escrito na embalagem, faz tudo ao contrário. Então, eu trouxe algumas formas de conservação do óleo essencial, que é para manter a qualidade do óleo essencial e conservar de forma correta. Então, como são formadas por estruturas químicas que irão variar na validade do óleo essencial, o frasco deve se manter bem fechado para que não haja troca de oxigênio do frasco com o ambiente externo, porque senão pode ter um óleo oxidado. Manter o frasco de óleo essencial longe da luz, porque a luz ajuda na alteração das moléculas químicas. Então, por isso que geralmente não, sempre, digamos, os frascos de óleos essenciais são em vidros âmbar, ou aquele azul mais escuro, verde mais escuro, e evitar também o calor, ou variação brusca de temperatura. Então, essas são algumas dicas de conservação dos óleos essenciais. O que eu trouxe aqui a diferença que muitas vezes perguntam para a gente. Qual que é a diferença de um óleo essencial de um óleo vegetal? E às vezes às vezes as pessoas não entendem a diferença, o preço do produto. Então, a diferença ela está no processo de obtenção e na sua formação. O óleo essencial ele é obtido através da destilação. E o óleo vegetal, ele é obtido através da prensa. E também os óleos vegetais, geralmente, são colhidos da semente, enquanto os óleos essenciais são colhidos das outras partes da flor. Então, os óleos essenciais, eles têm na sua composição os terpenos, que são super voláteis, e os óleos vegetais, eles têm os triglicerídeos, que são formados nas suas cadeias por ácidos graxos. Também trouxe uma diferença, uma curiosidade da diferença de óleos essenciais e para florais. As duas são terapias alternativas, só que tem diferença de obtenção e de utilização. Os óleos essenciais, eles são componentes aromáticos, super concentrados e têm ação física, mental e vibracional. Então, são as misturas de componentes aromáticos da planta. E o floral, eles são diluídos. Eles geralmente pegam de 3 a 4 flores e são diluídos do extrato da planta por ação vibracional. E, geralmente, elas são diluídas em água. Então, pegam de 3 a 4 flores e por ação vibracional pego esse floral. Então, ele é super diluído. Essa foi a minha apresentação da qualidade dos óleos essenciais. Espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Quero também já agradecer o convite, fiquei muito grata por esse convite.
Para mim está sendo uma experiência incrível, porque eu nunca tinha feito uma apresentação assim de óleos essenciais. Muito obrigada, Márcia e Sandro. Esse conteúdo, ele é fundamental dentro do que nos faz permanecer na doTERRA, né? Na verdade, o que você colocou muito bem é quando as pessoas se preocupam muitas vezes em economizar, em adquirir aquelas coisas muito baratas, é como a era industrial nos escravizou, né? A era industrial nos escravizou no sentido de começar com o uso de alguns medicamentos, e desses medicamentos os efeitos colaterais nos levam para outros medicamentos para sanar os efeitos colaterais. Então, quando a gente tem aí nas gotas essa farmácia que Deus disponibilizou na natureza desde todo sempre, realmente o controle de qualidade tem que ter todo o seu valor. Então, olha que legal a coleta do nardo que eu falei no início, né, Nina? A raridade dessa planta, que já a identificação é difícil, a altitude com que as pessoas coletam esse óleo essencial para nós, né? Então, cada gota realmente é de uma validade assim absurda, é inenarrável isso, né? É inenarrável para a nossa saúde. E aí dividir o valor. Hoje eu vou ser bem sincera para ti, teve alguns óleos que no início realmente a gente olha assim, nossa, esse óleo tá com um valor absurdo, mas quando esse óleo chega em você e ele age na tua vida, você paga o preço. Você paga o preço e ainda tá justo, por demais justo, né? Então, acho que... E a gente sabe que toda uma empresa que desenvolve isso não é uma forma fácil. E nós que somos consultores, a gente realmente tem que compartilhar o máximo dos benefícios, porque a doTERRA traz tudo isso numa bandeja para a gente. É só a gente realizar um cadastro, se fidelizar lá direto no seu escritório virtual, por isso que um cadastro é tão importante, né? As pessoas que, porventura, ainda não estão cadastradas, tomara que aos poucos comecem a sentir a diferença do que é você comprar um produto direto da empresa e você fazer parte dessa empresa, dessa história que tem um propósito aí muito grande nas nossas vidas, né, Nina? Então, acho que trazer esse controle de qualidade para dentro das nossas casas é ver o fruto disso, né? Hoje eu fui novamente na casa da minha mãe, da minha tia, e elas são hoje autocuidadoras. Elas são as suas próprias terapeutas, né? Então, isso é uma coisa fantástica. A gente é só um caminho. A gente só leva, compartilha, cuida enquanto pode, mas aos pouquinhos as pessoas vão entendendo que a convivência com óleo essencial é mudar o terreno biológico. É, de fato, fazer uma releitura celular. E, com isso, aos poucos, ter os seus resultados, né? E nós hoje somos muito viciados em receitinhas, né? As pessoas não se preocupam com a base de tudo e querem receita para sintomas. No entanto, a gente sabe que vários sintomas é uma ramificação, são várias raízes que a gente precisa entender. Então, por isso, hoje, cada um de nós sendo seu próprio terapeuta, buscando as suas próprias forças, e volto a dizer, quem puder um dia se aproximar desse óleo de nardo, olha, gente, vale muito a pena. Como eu disse, é o óleo do renascimento, é o óleo do perdão, é o óleo do propósito de vida. Então, a história dele já milenar aí, a doTERRA nos traz uma pureza muito grande. Então, eu vou agradecer o pessoal. Nina, eu te agradeço imensamente, que a gente possa ter outros encontros aí. E quem tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato com a Nina, pode entrar em contato conosco, né? E toda terça-feira, agora às 20 horas, a gente mudou para as 20 horas, a gente se encontra novamente. Então, na próxima semana, na próxima terça,
estaremos aqui novamente. Gratidão por estarem conosco e vamos compartilhar nossas experiências de vida.